Você acha que o Flávio Dino ele vai começar uma operação de confisco para pegar arma na casa do povo? Não tivemos isso no Brasil ainda, né? Mas você acha que eles podem colocar em prática esse negócio aí de botar, mudando de assunto, são 10 horas e 38 minutos, pegar, por exemplo, sei lá, o próprio Exército, ou eles querem criar, na verdade, uma outra secretaria para cuidar de tudo, né? Para cuidar de arma na PF e arma no Exército. E eles realizarem esse confisco, você acha que existe essa possibilidade, ano que vem, eles fazerem isso? Do confisco, eu acho que não, Timóteo. É uma ideia que o próprio Flávio queria, ele esteve à frente e foi partidário dessa ideia, ele chegou na equipe de transição com essa ideia e foi convencido da inviabilidade prática disso. Essa ideia de que um movimento radical na tomada de armas ele vai ser exitoso, ela não procede, né? Ela é nitidamente improcedente aqui no Brasil, porque nós já tivemos, inclusive, esse exemplo. Quando o Estatuto de Desarmamento foi criado, lá em 2003, nós tínhamos aproximadamente quase 8 milhões, 9 milhões, quase 9 milhões de registros de arma na Secretaria de Segurança Pública dos Estados, até então, onde se poderia manter esses registros, embora o Sinarme já existisse. O Sinarme é de 97, ele já centralizava esses cadastros, esses registros. E aí veio o Estatuto de Desarmamento e impôs um recadastramento, que é uma medida até muito menos drástica do que um confisco. E o resultado disso foi que alguns anos depois o número total de armas caiu desses quase 9 milhões para 650 mil. Em campanhas de desarmamento foram arrecadadas aproximadamente 500 mil armas também. Então a gente vai estar falando aí de um universo de pouco mais de 1 milhão de armas, que ou foram migradas para o Sinarme ou foram recolhidas em campanha de desarmamento. Aproximadamente 7 milhões de armas caíram na ilegalidade, o Estado perdeu totalmente o controle sobre esse armamento. Então isso hoje já ficou de lição. Se nós tivermos qualquer tipo de medida mais drástica, as pessoas simplesmente não vão entregar a arma, eles vão dar fim nesse armamento, eles vão ficar na clandestinidade como ficaram, como aconteceu lá em 2003. O que é muito provável acontecer, e é nisso que o governo agora vem apostando, é na criação de dificuldades burocráticas para a manutenção da posse de armas, porque aí é um processo mais lento que vai desidratando o interesse do indivíduo na sua manutenção pelo custo. Isso se torna com um custo mais elevado, vai se tornando uma burocracia muito maior e, ao longo do tempo, vai fazendo com que esse contingente de armamento que hoje existe no Brasil seja esvaziado. Então, a linha que está sendo seguida é essa. Existem alguns pontos específicos de combate imediato, né? O governo tem um pavor dos chamados fuzis e nem sabe direito o que é fuzil. Estava contando no relatório de transição, por exemplo, contando as armas de calibre 22, nas carabinazinhas calibre 22, o menor calibre que existe no Brasil, ele estava contando isso como fuzil no relatório, você vê o nível de desconhecimento, e quer combater isso de qualquer modo. E aí tem algumas ideias de recompra, de inutilização, são várias ideias a respeito disso, mas a realidade, Timóteo, é que nem o governo sabe o que é que vai fazer. É um nível de desconhecimento tão grande, tão assustador sobre essa questão do ponto de vista técnico, que sequer uma proposta concreta existe. Eles estão falando o tempo todo em revogar as normas de Bolsonaro, mas não sabem nem o que vão colocar no lugar porque desconhecem o tema. Então a gente não sabe exatamente o que vem, mas a ideia de confisco, pelo menos aparentemente, parece descartada. Existe essa ideia de uma agência, né, o que eles estão pensando é uma agência que é uma ideia bastante antiga. Isso foi tentado, inclusive, no governo Bolsonaro, que seria uma agência de regulação, porque desafogaria a Polícia Federal, que não tem estrutura para o controle de armas, e a realidade é essa, e desafogaria o Exército, e sobretudo as críticas que são feitas ao Exército de modo indevido, como se o Exército tivesse uma fiscalização mais frágil. Não é verdade, mas é uma narrativa que é repetida muitas vezes na mídia, e se criar uma agência nos moldes das agências reguladoras, inclusive nos moldes das agências que existem em outros países, na Itália, nos Estados Unidos tem a própria ATF, faz esse controle do armamento, mas agora o propósito evidentemente é outro, né? Isso não conseguiu ser emplacado no governo Bolsonaro, e agora a ideia da esquerda, evidentemente, se houver essa agência, não é mais uma questão técnica, é simplesmente para tirar poderes do Exército
e também da Polícia Federal, que essa agência essencialmente seria uma entidade civil sob controle do Executivo.